bom dia, vamos começar nossa aula. Vamos lá, se o Daniel vai ser o escolhido hoje, né? Porque na hora que eu começo a gravar, alguém entra, aparece a carinha de alguém lá. Não sei se vocês já viram nos vídeos. Bom, gente, enquanto o pessoal está entrando, né? Eu vou ficar aqui para estar liberando. Deixa eu passar para vocês. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Só um minuto. Tá. Bom, primeira coisa, eu liberei para vocês o slide da aula de hoje, tá? Quem não pegou a apostila ainda, né? Vocês viram que desde segunda-feira está disponível lá, lá no cursinho, a apostila 3 para vocês. Mas como de repente alguns ainda não tiveram oportunidade, tá? Esses slides, praticamente eu peguei o que estava na apostila, né? Uma ou outra figura que eu acrescentei ali no slide, mas praticamente é o que está na apostila, tá? Até mais ou menos a sequência que a gente vai trabalhando hoje. Então, quem está sem, dá para estar seguindo por enquanto você não pega o teu material. Bom, segunda coisa, hoje, né, eu falei, bom, passei umas notícias importantes para passar para vocês hoje. Primeiro que eu estava olhando agora cedo, né, eu estava tentando me atualizar mais um pouco, porque nos jornais não tinham sido ainda comentado. Vocês sabem que hoje, quem não viu, por favor, assista os jornais hoje, tá? Hoje completam 23 anos, né? 23 não, desculpa, 33 anos, 33 anos, que, não, 33 não, 23 anos, perdão, 23 anos, foi em 97, eu tô achando que foi em 87, ó, é porque recentemente eu fiz, né, 23 anos que Hong Kong foi devolvida à China, né? Vocês sabem que durante 100 anos, depois da Guerra do Ópio, Hong Kong foi uma possessão inglesa, né? E em 1997, exatamente no dia 1º de julho de 1997, Hong Kong foi devolvida à China, né? Então, Hong Kong, a gente vai estar vendo China, inclusive nessa apostila 3, mas nós estamos vendo o que acontece. A partir do momento que Hong Kong foi devolvida ao continente chinês, tá? A Hong Kong ela passou a ter uma autonomia maior do que o resto do país. Então, vocês sabem, e a gente vai estar vendo, que na China, apesar de toda a abertura econômica, né, que é um país com 2 sistemas, politicamente é muito fechado, né, com característica ditadora. E na China não existe eleições, não existe liberdade de escolha de seus governantes, não existe certas liberdades sociais, né? E Hong Kong não que tenha tudo liberado, mas Hong Kong, por exemplo, eles podem votar desde que os candidatos sejam previamente definidos pelo governo chinês, eles têm uma maior liberdade. Hong Kong é uma característica, um pedacinho bem capitalista encravado ali no território chinês, né? 100 anos, né, de possessão inglesa. E hoje completam 23 anos, né, que foi em 1997, 23 anos, da devolução de Hong Kong, né, segundo o acordo que foi assinado, para a China, tá? E o que acontece? Vocês, quem já estava o ano passado comigo sabe que eu já falei, mas quem não estava, se não lembra, não se preocupe tanto, se quiser dar uma lida, mas eu vou estar falando isso mais para frente. Desde o ano passado, já tem iniciado, na verdade há muito tempo, né? Mas o ano passado iniciou uma série de protestos em Hong Kong, né? Protestos justamente, primeiro, contra uma lei que estava para ser aprovado, que valeria também para Hong Kong, de deportação, né? Então, qualquer pessoa que, de repente, fizesse alguma coisa que o governo chinês considerasse, de maneira geral, que deveria ser punido ou preso, ele poderia deportar aquela pessoa de Hong Kong para a China, né? O continental, que a gente chama, né? Porque Hong Kong como se está bem no cantinho ali, né? Na região ali do Oceano Pacífico. E aí, os protestos ocorreram mais uma vez, não é a primeira vez, nós vamos ver depois, teve a Revolução do Guarda-Chuva, alguns anos atrás, mas esses protestos ocorreram, virou algo no início diário, depois, durante todo o período, desde o ano passado até o início da pandemia, né, quando realmente a coisa, o ano passado já começou a pandemia na região, mas até praticamente o início desse ano, eram quase que manifestações semanais, né? Todos, geralmente, final de semana, principalmente sábado e domingo, as ruas lotavam, né, da população, principalmente os jovens, indo protestar.
E no caso, como teve a pandemia, aquela coisa, né, as pessoas não saírem para a rua, aglomeração e tal, o movimento meio que deu uma sumida. Né? E o que o governo aparentemente fez? Né? Aparentemente não, eu acredito que tenha feito mesmo. Aproveitando de todo esse processo, né, que as coisas estão paradas, que as pessoas não podem ir para as ruas, aquela coisa, né, da pandemia, eles aprovaram uma outra lei, onde nessa lei ele vai começar a restringir uma série de movimentos. De que maneira? Dizendo que qualquer movimento que de repente soe para o governo, né, continental, como algo, de repente, contrário aos interesses políticos, lógico, não vai falar dessa maneira, né? Ele pode ser, no caso, abafado, contido, né? Que ele chama de Lei de Segurança Nacional. Então, essa lei, ela entrou em vigor ontem, né? E praticamente com a lei, ela não teve tipo, vamos escutar a opinião da população de Hong Kong. Pelo contrário, a lei foi feita, foi colocada, foi imposta. E como ontem, né, entrou em vigor essa nova lei, tá? E hoje está completando 23 anos de evolução, já estava marcado, já estavam, né, a liderança estava mobilizando para que tivesse novos protestos. Eu estava olhando agora, né, por isso que eu trazia uns minutinhos, os protestos já ocorreram, né, porque né, eles já estão, né, mais de 12 horas na nossa frente, já ocorreram, teve várias pessoas feridas, né, algumas pessoas foram detidas, não deu para eu ver com muitos detalhes, né, mas, assim, as pessoas foram para as ruas, o governo aproveitou também o dia, né, da devolução, né, comemoração dessa data, para fazer propaganda em relação a essa Lei de Segurança Nacional. Então, eu acredito que, a partir de agora, provavelmente, todas aquelas manifestações que já estavam ocorrendo em Hong Kong desde 2019, volte a ocorrer agora, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos noticiários hoje, principalmente, né, mais no final do dia ou a partir da hora do almoço, que lá já a coisa do dia já passou, para vocês terem uma ideia. Tudo que vocês puderem ler e ouvir sobre isso, leiam, vejam, tá? Porque a manifestação e o problema não está acontecendo agora. Nossa, mas é muito recente, Celilda. Não, desde o ano passado estourou toda essa mobilização, certo? Em 2019. E não é a primeira vez, nós já tivemos outros momentos que depois eu vou estar falando com vocês sobre isso, tá? Bom, esse é um detalhe. Segunda coisa, então fique atento à China em relação a Hong Kong. Segunda coisa que eu acho que vocês devem ter visto, acredito eu, né? Ontem aconteceu um fenômeno meteorológico bastante marcante no sul do Brasil. Ontem, essa madrugada, né, na verdade, aconteceu ontem, principalmente à tarde, né, e também ele deu continuidade de maneira geral durante a noite e a madrugada nos estados do sul, que ficou chamado de anticiclone bomba, né? Bomba, vocês não vão esquecer do nome, né? Só lembrar do bomba, tá? Virou anticiclone, ó, vou fazer piadinha com ele agora. Olha só. Primeiro que esse anticiclone, no caso extratropical, quer dizer que ele acontece fora da faixa tropical, né? Extratropical. Se ele está, no caso, se você pensar a região sul do Brasil está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, né? E a zona tropical ou intertropical é entre os trópicos, certo? E aí o que aconteceu? Na verdade, está formando uma frente fria, vai cair a temperatura, né? Essa semana novamente, porque essa frentezinha que passou, ela foi muito leve. Essa que está chegando se vem bem mais forte, tem possibilidade até de nevar no sul. E quando você tem uma frente fria se aproximando, nós já vimos isso, você altera por completo temperatura e pressão, né? Então, a pressão começa a oscilar, certo? E o vento, nós sabemos que ele ocorre devido à variação de pressão atmosférica. Então, quanto maior a variação entre alta e baixa, maior vai ser a velocidade do vento. E o que acontece? Na região, né, do sul, inclusive em direção ao oceano, tinha uma forte área de baixa pressão. Baixa pressão. Não esqueça que uma região de baixa pressão, assista os jornais hoje, que com certeza vai estar falando também, é uma região de convergência de ventos, né? Que é onde o vento chega. Você lembra? Sai da alta e vai para baixa. A alta é anticiclonal, a baixa ciclonal.
né? Então, ela recebe o vento. E aí, o que aconteceu, né? Segundo os meteorologistas, na parte dentro dessa movimentação de chegada, né, que vai chegando dentro dessa área de baixa pressão, houve uma variação muito brusca de pressão e o vento se tornou muito rápido e formou esse ciclone, certo? E essa variação muito rápida fez com que a velocidade do vento chegasse em torno de 100 km por hora, certo? E aonde ele atingiu principalmente? Ele atingiu em todos os estados do sul, mas assim, parece que o centro ali foi na região de Santa Catarina, como sempre, né? Santa Catarina parece que é o preferido, já aconteceu até o Catarina, né? Há anos atrás, mas aconteceu principalmente na região próxima ao litoral, principalmente na região de Balneário Camboriú. Então, vocês vão ver que tem várias imagens da região de Santa Catarina, região de Camboriú, sendo levado, telhados, o vento derrubando árvores e tal. E em outras regiões também o vento extremamente forte destelhou várias casas, né? Infelizmente, as que mais sofrem são as pessoas mais pobres, né? E geralmente são telhados mais simples, né? Mais frágeis. Aí você vê que justamente são eles, né, que já não tem nada e ainda perde tudo numa hora dessa, né? E esses ventos chegaram até São Paulo, né? E, na verdade, o que chegou em São Paulo, inclusive eu estava até ouvindo um meteorologista falar, as pessoas estavam preocupadas que se essa bomba, né, iria chegar em São Paulo. Falando, não, na verdade, não existe grande possibilidade, porque está girando, então São Paulo pegou como se fosse a borda, né? Não pegou o centro. Quem destelhou, que teve aqueles ventos e aqueles fenômenos que quem viu nas imagens muito forte, é quem estava bem no meio ali, que a pressão variou muito rápido, né? E que causou essas ventanias muito mais fortes, né? Agora, quem está na borda sentiu esse vento, sim, mas de uma intensidade menor. E ele está se deslocando, ele já deslocou em direção ao Oceano Atlântico, ok? E aí, quando ele vai para o oceano, é lógico que os ventos sobre o oceano aumentam as ondas, porque aí o mar se agita, vocês sabem disso. Quem já foi para a praia não é um dia que está ventando, vocês sabem. E aí coincidiu também de ser lua cheia. Olha, só parece que as coisas acontecem juntos, né? Lua cheia. E a lua cheia é momento de maré, é a chamada maré de Cisígia de lua cheia, onde a maior variação da maré, ela ocorre durante a noite e a madrugada, na lua cheia, lua nova, maior variação durante o dia. E aí, o que aconteceu? Em várias faixas da costa, né, da região sul e sudeste, o mar, lógico, subiu, né, por causa da maré, e com esses ventos, as ondas se tornaram muito mais fortes, e eu estava vendo notícia das notícias, na região do litoral de São Paulo, na região de Peruíbe, se não me falha a memória, que é litoral sul de São Paulo, né, divisa com o Paraná, se não me falha a memória, acho que 5 ou 7 embarcações foram jogadas contra as pedras, contra uma ponte e tal, e destruiu a embarcação, destruiu as embarcações, principalmente de famílias de pescadores, né? Então, quer dizer, aí a pessoa fala assim, o único bem que eu tenho para tirar meu sustento é meu barco, no momento de pandemia que também todo mundo está sofrendo, e ainda, né, destrói o barco, né? Se me falha a memória, acho que foram 5 ou 7 embarcações na região do litoral sul de São Paulo, tá? Hoje ainda está previsto ondas altas e chega no litoral em média de 3 metros, mas diz que em alguns lugares as ondas podem chegar a 9 metros de altura, imagina uma onda de 9 metros, principalmente, né, mais para dentro do oceano, por isso que estão pedindo para as embarcações não entrarem no mar, tá? E tem previsão de toda a faixa litorânea do sul do Brasil, em um pedacinho de São Paulo, com ventos de até 100 quilômetros, e aqui na nossa região, nós temos todo o sul, parte ali de São Paulo tal, e Mato Grosso do Sul, a gente estaria ali com a possibilidade de ventos muito fortes para o dia de hoje. Porque depois desse fenômeno que aconteceu, né, o chamado bomba, certo? Agora vai estar entrando uma frente fria, né? Então, são duas coisas assim que aconteceram ontem, isso é importante, tá? Principalmente quem, de repente, quer prestar vestibular no Sul, fiquem atentos,
tá? Porque isso sempre cai, tem vestibulares do Sul muito atualizados. Então, fala, mas aconteceu agora, tudo está sendo adiado, então fiquem atentos, certo? E aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? E fiquem atentos, no caso, a notícia sobre Hong Kong, vamos ver assim, nos próximos capítulos, que a gente vai estar falando mais para frente, tá? Bom, esses dois assuntos, lógico, ficar também atento ao nosso, infelizmente, ao Covid, que chegou com tudo na região centro-oeste e no sul do Brasil, certo? Campo Grande, vocês viram que está tendo um crescimento muito acelerado, então não subestime o problema, independente se você acredita, se você não acredita, se você gosta, se você não gosta, não subestime o problema, certo? Se cuide da sua família, né? Vocês são mais jovens, geralmente os jovens têm uma resistência, uma imunidade muito maior, tá? Mas se cuidem, tá, galera? Porque a gente vê que as coisas estão crescendo de uma forma assim, muito preocupante aqui, ok? Então, esses minutinhos que eu não poderia deixar de falar da CBusa News, né? Ainda mais falando do Bomba. Então, assistam, leiam. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá? E também em relação à questão de Hong Kong, tá? E aí outras coisas a gente vai estar falando. Outra coisa, vocês também viram que a Europa já abriu praticamente, né? Está abrindo as suas fronteiras para os turistas, né? Apenas para países do mundo que a questão do Covid já estão controladas ou que para eles o controle foi mais seguro, né? Como Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, tem alguns outros países, Canadá, mas Estados Unidos está proibido a entrada de norte-americano na Europa, como também o Brasil, tá? Brasileiro, por enquanto, não viaja e não vai ser recebido por lugar nenhum, ok? Bom, e aí nós vamos agora, pessoal, dar continuidade à nossa aula. Deixa eu abrir aqui a janela, tá? Bom, dando sequência ao conteúdo, nós tínhamos começado a falar sobre recursos energéticos, né? Então, eu tinha, no caso, passado para vocês a introdução, né? Fontes renováveis, não renováveis, matriz elétrica, matriz energética. Também enviei para vocês, só está disponível lá no portal lá, um vídeo específico sobre petróleo, tá? Porque, né, eu ia gravar outra aula e eu não sabia até onde eu iria aqui. O que eu fiz? Gravei sobre petróleo, bem interessante, assistam. Também tem dados bem atuais na sua apostila também sobre a nova crise do petróleo, do preço do petróleo, tá? Então, se você não assistiu ainda, assista esse vídeo que está disponível lá sobre petróleo, tá? Independente se você já assistiu ou não, não vai interferir diretamente na nossa aula, ok? O que nós vamos falar? Como eu falei para o início, né, quem entrou depois, os slides, praticamente, eu peguei a sequência que está na tua apostila. Eu estou sem a apostila aqui, tá, gente? Que eu não peguei. Então, eu não sei te dizer exatamente a página, ok? Porque eu não peguei a minha também, né? Não fui lá ainda, né? Então, tá aí, eu acabei esquecendo de ver. Mas deve estar aí por volta da página 3, página 4, logo no início, depois de petróleo, tá? Então, eu segui essa sequência. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, né? Senão, nossa aula vaza e aí eu acabo tomando o horário da prof de redação, né? Bom, então vamos lá, gente. Carvão mineral. Então, nós vimos, só vou relembrar, nós vimos que os recursos naturais, eles são classificados em fontes renováveis e fontes não renováveis. As renováveis são aquelas fontes que, uma vez esgotada, ou o homem ou a natureza consegue repor novamente. E o não renovável, uma vez esgotado, nem o homem, nem a natureza consegue repor em um tempo relativo à vida humana. Por quê? Porque são fontes, né, que demoraram milhares ou milhões de anos para ser produzida. E isso não quer dizer que essas fontes elas não estão sendo produzidas novamente na natureza. Só que até ela chegar no estágio para você estar utilizando, né, são mais alguns milhares ou milhões de anos, certo? Então a gente considera como fontes não renováveis. Nós começamos dentro de petróleo e agora eu vou falar das fontes não renováveis, né? Tanto é que o título do slide lá, o recurso energético não renováveis, tá? Se porventura eu não conseguir terminar tudo, né? Porque eu acabei usando minha aula um pouco para CBusa News, a gente continua depois, não se preocupem, tá? Bom, então primeiro, quem é o carvão mineral? Deixa eu abrir aqui o slide aqui, galera. Deixa eu pegar uma canetinha. Vou pegar um marca-texto porque é mais grosso. Deixa eu tomar uma linha.
na minha canequinha de mundo, tá vendo? A Celisa, até a caneca dela ó, a geografia tá dentro de mim, não tem jeito, eu tô dentro dela, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, gente, carvão mineral. Primeiro aqui, já falei para vocês, mas é bom lembrar que existe o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele renovável, aquele carvão que você compra lá o pacotão lá e vai fazer o churrascão, certo? Quando o Covid passar, ou só para você e poucas pessoas, não esqueçam disso. O carvão mineral, ele é uma rocha, tá? Para quem nunca viu carvão, eu já tive a oportunidade de entrar numa mina, o carvão mineral é uma rocha, né? Que o pessoal chama de pedra, tá? Então, na verdade, ele tem uma origem ligada a plantas, no caso, a árvores, né? E diversas vegetação. Só que ele foi petrificado, ele virou um minério. Então, o carvão mineral também é um fóssil. Como o fóssil que o fóssil você só pode encontrar, vocês sabem disso, em bacias sedimentares. Não esqueça que nós temos 3 estruturas, eu sempre falo. 3 estruturas: escudo cristalino, dobramento moderno e bacia sedimentar. Certo? Escudo cristalino é da arqueozoica e proterozoica. É onde você pode encontrar os minerais metálicos, que é o próximo conteúdo. Dobramentos modernos são as grandes cadeias da era cenozoica do terciário. E as bacias sedimentares, elas podem ser da paleozoica, da mesozoica e da cenozoica. Então, são formações mais recentes entre aspas. No caso, os fósseis, eles são formados em bacias sedimentares e aí cada um tem um período diferente, não quer dizer que foi formado tudo no mesmo tempo. Dentro dos fósseis, que são 4, carvão mineral, gás natural, petróleo e o xisto, tá? O carvão mineral é o fóssil mais antigo. Ele foi formado lá na era paleozoica, no período carbonífero. Lembra das eras? Arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, tá? Então, ele está aqui quando inicia o período que a gente chama de pré-cambriano, né? E essa formação lá da era paleozoica do período carbonífero, né? Tanto é que formou até um período, tá? Foi quando esse atual carvão mineral ele vai ser formado da decomposição dessa matéria orgânica, porque se ele é um fóssil, decomposição de matéria orgânica, só que ele é de restos de árvores e plantas, tá? Ou seja, qual é a diferença, por exemplo, do petróleo? O petróleo também é decomposição de matéria orgânica, mas é de micro-organismos, tá? De micro-organismos animais. No caso, o carvão é de planta, tá? Então, carvão vem da árvore, né? No caso, o vegetal o homem faz e o mineral, na verdade, um dia aquilo foi floresta, certo? Aí mostra como nessa época, na era paleozoica, nós tivemos áreas, principalmente no hemisfério norte, recobertas de grandes florestas. E que essas florestas, elas desapareceram e ocorreu o processo de sedimentação, né? Durante milhões de anos atrás, certo? E essa madeira que ficou ali encoberta por sedimentos e água e tal, ela vai entrando no processo de decomposição e vai formar esse carvão, que é uma rocha, tá? O carvão mineral, pessoal, ele é usado para quê? Né? Detalhe importante, antes que eu me esqueça. Os maiores produtores mundiais de carvão, perceba que são países predominantemente no hemisfério norte, predominantemente. O grande destaque está a China. Cara, a extração de carvão na China é muito forte. Inclusive, o trabalho nas minas de carvão na China é algo assim, nossa, terrível, terrível. A mão de obra chinesa que trabalha nas minas de carvão é quase que uma mão de obra descartável. É muito comum acontecer acidentes nas minas de carvão, né? Só que é coisa muito abafada, né? Porque quem nunca entrou numa mina, podia ter colocado uma foto ali, né? Só na hora que eu vou falar que eu lembro. Vou colocar uma foto eu assim, encostando assim no carvão para vocês. Mas no caso, a mina, geralmente faz túneis, né? Que nem aqueles desenhos que a gente vê, né? Vai formando aqueles montes de túneis assim, certo? Parece tatu, né? Vai cavando hoje. Antigamente era feito com dinamite, com picareta, aquela coisa, né? Hoje você tem todos os explosivos, você tem máquinas que vão abrindo, né? Tem toda uma tecnologia. Então, você vai abrindo esses túneis, né? Que muitas vezes você desce metros da superfície.
dessas minas. E muitas vezes acontece, ou por erro humano, né? Geralmente é erro humano, algum acidente. Por quê? Como é um lugar de depósito de matéria orgânica, pode ser que você encontre bolsões de gás ali dentro, né? E muitas vezes, em algum processo dessa extração, ocorrem explosões, né? E aí tudo aquilo desmorona. Então, é muito comum a gente ver, comum ver assim, né? A gente quase não vê, né? Quando a coisa é muito grande, que geralmente vaza o noticiário. Há muito tempo que não se fala, mas não quer dizer que não ocorra. Desabar essas minas e essas pessoas ficarem presas lá dentro, né? Ou se estava viva ou não estava viva, só Deus sabe, né? E que, infelizmente, todos morreram e tal, e a vida segue, entendeu? Então, na China, a extração de carvão mineral é muito forte. Estados Unidos também tem um grande destaque, no caso, principalmente no Nordeste americano, na região dos Montes Apalaches, certo? Também a Índia, nós temos carvão mineral também na Europa, não estão os grandes destaques, mas o carvão mineral encontrado na Inglaterra, na França, na Alemanha, tá? Tanto é que foi a matriz energética da primeira revolução industrial, tá? E por que as grandes reservas elas estão no hemisfério norte, não que não ocorram no hemisfério sul? Porque é o hemisfério norte, se você olhar no mapa, até mesmo aqui da minha caneca, né? Olha só, você vai ver que no hemisfério norte predominam terras emersas, ok? E no hemisfério sul, olha só, predomina mais o quê? Água, certo? Então, como no norte eu tenho mais terras emersas, vai ser nessa região no hemisfério norte, pessoal, que eu tive naquela época, nas eras lá atrás, grandes formações florestais, que hoje existem novamente, né? Então, como essa região concentrou a presença dessas florestas, tá? Vai ser o lugar que vai ter a maior probabilidade de você encontrar um carvão mais antigo. Porque nós vamos ver que quanto mais antigo for o carvão, melhor ele é, porque ele já passou por diversos estágios de transformação, tá? Para que serve o carvão? Então, ele é fonte de energia, certo? Ele gera energia elétrica por meio de termoelétricas. Lembra que eu falei da matriz energética e a matriz elétrica? Grande parte desses países, né, que tem muito carvão, usa como matriz elétrica o carvão mineral, né? Porque usa a queima do carvão em termoelétrica para gerar energia elétrica, diferente do Brasil, que a gente usa mais hidrelétricas, tá? E também, além dele ser usado como energia, ele é empregado no setor metalúrgico, ele é matéria-prima básica, fundamental na produção do aço, ok? Então, o carvão ele é usado tanto como uma fonte energética, como matéria-prima na indústria, principalmente na fabricação do aço, ok? Bom, a produção da energia elétrica, no caso é termoelétrica, como eu falei, e gera um altíssimo impacto ambiental. Por quê? Infelizmente, como eu falei para vocês, eu esqueci de trazer a foto, né? Eu tenho mania de pôr a foto e eu acabo esquecendo. O carvão, pessoal, quando você extrai, parece que eu estou vendo assim, a mina, né? Essa mina que eu fui foi em Santa Catarina. O carvão, quando você extrai, você forma assim camadinhas, assim, é como se fosse assim, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui tá o carvão, né? É como se fosse aqui a parede aqui, né? Essa parte aqui tá o carvão. Aí ela forma uma parede assim toda assim, né, de carvão assim, que ela pode ter quilômetros, né? Lógico que uma mina não vai ter quilômetros, né? Mas toda uma faixa. E aí o que a gente observa? Que aí você tem o carvão aqui, só que agora não vai dar para usar o amarelo, né? Porque eu já usei a cor amarela, mas vou inverter a cor, tá? E aí, muitas vezes, você vê assim, ó, bem fininha aqui, assim, ó, junto aqui com o carvão aqui, ó, só que é o contrário, seria amarelinha, tá? Uma faixinha de um outro minério, que é quem? Que é o enxofre. O enxofre. Certo? Só que é o contrário, né? O carvão, ele é preto, assim, é igual o carvão, tá, gente? Assim que a gente conhece. Você passa a mão, assim, ó, ele meio que solta, assim, e cheira carvão, sabe? Dentro, assim, você tem que ficar, nossa, porque é uma coisa meio claustrofóbica, aquela coisa fechada, agoniada. Eu não gosto muito de coisa fechada, né? E aí, essa faixinha aqui, ela é amarelinha. Tá ao contrário aqui, né? Que eu pus em vermelho, tá? Aí, o que acontece? Deixa eu voltar pro meu amarelo aqui, que eu gosto mais. Aí, o que acontece aqui, pessoal? Essa faixinha de enxofre, ela fica presente com o carvão mineral. Quando você extrai, mesmo tentando separar o carvão do enxofre, o enxofre ele fica presente no carvão.
E aí o que acontece? Ao você queimar esse carvão, ele vai liberar uma grande quantidade de dióxido de enxofre para a atmosfera, que ele vai reagir na atmosfera e ele vai voltar para a atmosfera com qual problema ambiental? Qual que é? Com certeza vocês sabem, deve ter estudado já em química. Ele vai voltar como chuva ácida. Nossa, que cor é essa que eu peguei? Peraí. Peguei errado, ó. Ele vai voltar como chuva ácida, certo? Que é lógico que não é só o enxofre que provoca a chuva ácida, né? Mas, no caso, todo lugar que tem muita termoelétrica, todo lugar que queima muito o enxofre, perdão, o carvão mineral, você vai ter o problema de chuva ácida. Então, por exemplo, dentro dos problemas atmosféricos que a Europa e até mesmo as regiões da China eles sofrem, é uma grande quantidade de chuva ácida. Tem lugares na Europa que florestas inteiras, tem uma floresta na Alemanha chamada Floresta Negra, a floresta inteira praticamente ela foi destruída por causa da chuva ácida. Porque o que acontece? Quando ela cai, né, ela queima as folhas, né, e aí as plantas perdendo as folhas, automaticamente a vegetação vai morrendo, né? Então, liga isso, ó. Queima do carvão mineral, libera o enxofre, e o carvão mineral é o grande, não é o único, por favor, os fósseis são responsáveis, mas é o grande responsável pela chuva ácida, tá? Fora outros problemas, né, até mesmo sociais, né, de extração da região, tá? Bom, quais são os estágios? Vocês têm essa foto aí na apostila, essa daqui, ó, que eu acabei me esquecendo de colocar, né? Porque a hora que você atualiza tanta coisa, né, gente? Aí eu vou atualizando depois. Primeiro, quais são os estágios? Vocês sabem que o carvão mineral, então guarda isso, que isso cai bastante em prova, ele tem estágios. De madeira, madeira não é o estágio, né? Madeira é como ele era originalmente. Ele vira turfa, da turfa ele vira lignito, do lignito ele vira hulha, e da hulha ele vira antracito. Então, tá vendo o tempo geológico aqui, ó? Você só vai aumentando o tempo. Então, conforme o tempo vai passando, o que acontece? As setas indicam o aumento progressivo de temperatura e pressão, né? Porque você vai ter tendo mais depósito de sedimento, tá vendo? Vai afundando, porque você vai. Não que tá afundando, né? Mas o que vai acontecendo? Você vai tendo um depósito de outros sedimentos. Você tá vendo que outros sedimentos estão sendo depositados em cima, ó, tá vendo? Tá? E aí você vai aumentando toda uma temperatura aqui dentro e uma pressão. E vai fazendo com que essa madeira, que era inicialmente uma madeira soterrada por sedimentos, vai se decompondo, vai se decompondo, vai se decompondo e vai alterando as suas características. Então, aqui, ó, a turfa, né? Dentro da química, provavelmente vocês devem ver isso aqui, tá? Não me importa muito a questão química, né? Que vocês vão ver ainda com o professor, mas a turfa, pessoal, ele tem um baixíssimo teor calorífero, né? O que seria, o que determina o potencial calorífero? A quantidade de carbono. Quanto maior o potencial calorífero, o que ele faz? Ele vai gerar mais energia e menos impureza, né? Então, a turfa, olha só, ele tem de 20% a 30% de carbono, então ele tem um baixo teor, quer dizer, é um péssimo carvão. Aí, da turfa, ele vira lignito, né? Também ele tem um baixo teor calorífero, certo? Mas ele tem em torno de 70% de carbono, mas mesmo assim não é o pior, mas não é um bom carvão, tá? E aí vem a hulha. Quando ele chega em hulha, inclusive tem várias provas que ele não fala extração de carvão, ele fala extração de hulha. Hulha é carvão, ok? É um tipo de carvão. Aí você pode ver que a hulha, galera, olha só, ele tem alto poder calorífero, ele tem 75% a 90% de carbono, né? E uma umidade muito pequena, né? 1% de umidade. E o antracito, que é o mega belo, maravilhoso carvão mineral, que são pouquíssimos países que tem, tá? Como a China, que tem um antracito, okay? Que é o melhor carvão, também tem alto poder, olha lá, com 96% de carbono, tá? Então, o que vai determinar, na verdade, o seu potencial calorífero é o percentual de carbono, e quanto mais antigo, quais os estágios que ele estiver passando, melhor o carvão. Então, muitas vezes, como acontece no Brasil, você tem carvão, tá? Como a gente vai ver, nós temos carvão mineral no Brasil. Pô, legal, temos. Mas, de repente, o nosso carvão,
ele está nessa característica aqui, ó, de lignito, não chegou a ser hulha ainda. Então, o que acontece? Eu posso usar esse carvão, por exemplo, muitas vezes para gerar energia, mas em alguns setores industriais, ele não dá para ser usado. E eu preciso de um carvão de melhor qualidade. Não preciso, de repente, de um antracito, mas eu preciso de uma hulha. Aí, o que vai acontecer? Você precisa importar, tá? Então, guardem esses estágios aqui, porque isso aparece nas provas, não só em geografia. Turfa, lignito, hulha e antracito, tá? Conforme vai mudando os estágios da formação do carvão, você vai aumentando o potencial calorífero. E aí, vamos para o Brasil, né? Como eu estou falando para vocês, vocês têm tudo isso aí na apostila de vocês, tá? Dentro do Brasil, tá? O nosso carvão mineral, ele também é depositado, ó, em terrenos sedimentares, tá vendo? Ó, em áreas sedimentares antigos, porque é lá da era paleozoica, como eu falei. E aonde que ele aparece? Na borda oriental. O que é oriental? Oriental é leste, para cá. Na borda oriental da bacia do Paraná. Gente, bacia do Paraná, vocês devem estar lembrados em relevo, é o nome do Planalto. Lembra que nós temos aqui o Planalto da bacia do Paraná? Ok? Então, faz parte disso aqui, ó. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, é o Planalto da bacia do Rio Paraná. Ok? Então, da borda leste, ok? Para cá seria a borda oeste, tá? Então, da borda leste da bacia do Paraná. Então, a bacia do Paraná pega tudo isso aqui, né? Pegando Mato Grosso e São Paulo, ok? Também eu encontro carvão mineral no Baixo Amazonas. O que é Baixo Amazonas? Lembra? Alto, médio, baixo. Curso do rio, alto, próximo à nascente, médio, entre a nascente e a foz, baixo, próximo à foz. Então, no Baixo Amazonas, né, na região já do Pará, indo em direção à foz, tá? E também na bacia do Parnaíba. Parnaíba, não é Paraíba. Parnaíba é lá no Maranhão com Piauí, tá? Mas apenas o carvão do sul é explorado. Por quê? Apesar de eu encontrar carvão, reservas de carvão mineral em outros lugares do Brasil, a qualidade é inferior à encontrada do sul, que já não é bom, certo? Então, quando você fala em carvão mineral, você vai lembrar do sul. Então, pelo amor de Deus, não vamos falar que o sul é a única região brasileira que existe carvão mineral no Brasil. Não é a única, mas é que é explorada porque a qualidade, apesar de não ser a melhor, é melhor ainda do que as outras. Certo? Bom, então o carvão encontrado no Brasil, como eu falei para vocês, eu até coloquei aqui, ó, é uma fase inferior, né? Porque ainda nós não estamos nessa transformação geológica, está acontecendo ainda, e não atingiu o estágio de hulha. Então, o nosso carvão, ele está de lignito indo para hulha, mas não chegou ainda em hulha. Então, eu estou nessa segunda fase aqui, ó, no lignito, certo? E aí você vê que ele, olha, é baixo o teor calorífero, certo? E aí o que acontece? Ele acaba tendo a necessidade de importar carvão. Então, guarda isso. Um dos recursos minerais que o Brasil mais importa é carvão mineral. Nós importamos carvão mineral. Aí você fala assim, nossa, mas por quê? Não é que nós não temos, certo? Mas é que o nosso carvão que nós temos atende muitas vezes para geração de energia em termoelétrica. Mas tem setores, por exemplo, siderúrgicos, que eu preciso do melhor carvão, de uma hulha, de um antracito, e nós não temos, aí eu recorro à importação. Tranquilo? Bom, a produção nacional, destaque aqui, né, no caso em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então, ó, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Essa região aqui, ó, quem vai prestar vestibular no Sul aparece bastante. Essa parte aqui que parece forma um S aqui, ó, tá vendo? É a chamada famosa zona carbonífera do Brasil. Começa lá, ó, de São Paulo, Paraná, tá? Nessa região aqui, ó, pessoal, que teve o fenômeno do bomba lá, tá? Lá, ok? Que aconteceu ontem, né? Fenômeno meteorológico. Então, olha só, ele vem aqui, ó, no sul, e ele vai até, no caso, Rio Grande do Sul. Essa região aqui, ó, tanto é que tem um município chamado Hulha Negra, essa região aqui, pessoal, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, ele tem maiores reservas do que Santa Catarina. Mas a qualidade do carvão do Rio Grande do Sul
é pior do que de Santa Catarina. Né? Então, Santa Catarina, apesar da reserva ser menor que o Rio Grande do Sul, a exploração é maior em Santa Catarina. E aonde que eu tenho destaque? Nessa região aqui, ó, de Siderópolis, Criciúma, Lauro Miller. Tá? A mina que eu conheci foi aqui ó, em Criciúma, tá? Que fica, né, quase indo já, praticamente quase divisa aqui com o Rio Grande do Sul. Ô, pessoal, então você falou em carvão mineral no Brasil, você lembra disso aqui, ó, Lauro Miller, Siderópolis e Criciúma. Você lembra dessa região aqui, ó. E, inclusive, em Santa Catarina, existe uma sub-região de Santa Catarina chamada Zona Carbonífera. Tá? Quem vai prestar vestibular em Santa Catarina, cuidado, que eles perguntam muito, características muito específicas da região e do estado, tá? Então, é a chamada Zona Carbonífera, né? Que é a mais importante do Brasil e é lógico, imagine a importância dessa região. Detalhe, como você encontra carvão mineral em terrenos sedimentares, a gente tem muito argila nessa região, uma rocha sedimentar, né? E a argila, ela é matéria-prima básica para a produção de cerâmicas. Então, você vê que Santa Catarina, por exemplo, tem destaque de porcelanas, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Porque para a produção de porcelana se usa muito, né? Essas rochas sedimentares, e também para a produção de pisos e azulejos. Grandes fábricas, né, de porcelanato, de pisos e azulejos, estão concentradas nessa região de Santa Catarina, porque como é uma região que tem essa grande concentração de argila, que é um sedimento muito usado para essas indústrias, as indústrias se concentram ali. Então, eu tenho extração de carvão mineral, como extração mineral, mas também eu tenho vários setores industriais ligados à extração dessa rocha sedimentar para a produção de outros produtos, tá? Então, falou em Santa Catarina, né? Você tem que lembrar de carvão mineral. Falou de carvão mineral, você tem que lembrar da região sul do Brasil, com destaque para Santa Catarina. Tranquilo? Se alguém tiver alguma pergunta, fale aqui no áudio, porque eu não estou vendo as perguntas, tá? Apesar que vocês têm que perguntar mais, tá, galera? Vocês são muito silenciosos, vocês com certeza surgem perguntas e tem vergonha, talvez, eu não sei de perguntar, tem que perguntar, tá, galera? Vamos lá. Outro recurso mineral, gás natural. Vamos lá, dando sequência à tua apostila. O gás, presta bem atenção, que também cai bastante gás, né? Inclusive aqui no nosso estado, né? Gás natural também é um fóssil. Também é um fóssil, é um combustível fóssil. Lembra? São 4. Petróleo, carvão, então, o petróleo já falei lá no vídeo aula. Quem não assistiu, assista. Carvão, acabamos de falar. O gás e o xisto. O petróleo também é um combustível fóssil. Ele é bem mais barato, tá, do que os outros, certo? E se você comparar com os outros combustíveis fósseis, tá, ele polui menos a atmosfera. Não estou dizendo, inclusive isso gerou muitos já questionamentos, que tem algumas provas que muitas vezes foi entrado com recurso e mesmo assim não derrubou, tá? Então, preste atenção. Tem muita prova que eu já vi que ele fala assim que o gás natural é uma energia limpa. Ele pode ser uma energia limpa. Aí você fala, cara, energia limpa, uma fonte, um fóssil, ser limpa? Não pode ser, certo? Mas preste atenção no que sentido que ele está dizendo. Porque muitas vezes ele pode ter colocado, antes de falar que é uma energia limpa, ele pode falar assim, se comparado com os outros combustíveis fósseis, o gás natural é considerado uma energia limpa. Se comparado aos outros. Mas eu não vou falar que o gás natural é uma energia limpa que nem uma energia solar, que nem uma energia eólica, certo? Porque as energias limpas, predominantemente, elas são o quê? Predominantemente não, elas são renováveis, as limpas. Ainda tem renovável que gera problema, né? Então, cuidado com isso, cuidado com a afirmativa, cuidado com o que ele quer dizer na questão, tá? Porque ele pode te induzir ao erro, então presta atenção. Então, o gás natural, como é que ele se forma, né? Na verdade, ele é formado, pessoal, quando você tem a decomposição desses materiais orgânicos, principalmente o petróleo,
que ao decompor essa matéria orgânica, você forma como se fossem grandes bolsões de gás ali, né, naquelas camadas ali, né, dentro das porosidades da rocha. E aí você extrai esse gás. Como eu falei para vocês, não confunda gás natural com outros gases que são derivados do petróleo, certo? Gás natural, o nome já diz, né? E tem gente que acha, porque é gás natural, acha que ele é renovável. Não, ele é não renovável, ele é um fóssil, ele é poluidor, mas se comparado aos outros, ó, até coloquei grifado em vermelho aqui, ó, se comparado aos combustíveis fósseis, ele polui menos a atmosfera, certo? Até coloquei aqui em vermelhinho, né? Ele é mais barato do que os derivados do petróleo, como o diesel, que é usado na geração de energia, e com o carvão mineral, certo? Então, ele é mais facilmente transportado, porque você transporta em duto, é o chamado gasoduto, é o sistema dutoviário. Aí, quando você fala em gasoduto, com certeza você sabe do que eu estou falando, porque nós temos Campo Grande é cortado, atravessado por diversos gasodutos, certo? E a sua queima, quando você queima, né, para gerar energia, você polui menos a atmosfera. Então, lembra que eu falei para vocês que quando aumenta a necessidade de produção de energia elétrica no Brasil e as hidrelétricas, o potencial caiu por causa da seca, eles acionam as termoelétricas. Lembram disso, a aula passada? Ele aciona a termoelétrica. Por isso que tem as bandeiras, lembra? A bandeira a verde, a amarela e a vermelha. Esse ano a gente vai ficar só na verde aí por causa do Covid, né? Já era para a gente estar agora em julho, 1º de julho hoje, nossa, 1º de julho, senhor, já era segundo semestre, minha nossa. Aí que a gente se toca do tempo, né? Mas já era para estar nessa época, de maneira geral, a gente estaria em bandeira geralmente vermelha. Raríssimas vezes estava na amarela, mas julho era para ser vermelha. E sempre era assim, ó. Era, né? E é. Só que agora tá enroscando aqui o fio. O que acontece? Chega assim, tipo, no último dia do mês, dia 30, como se fosse ontem, 30 de junho, o governo fala, ó, a partir do dia 1º, amanhã, a bandeira energética será tal. Então, sempre era no último dia do mês, ele falava qual era a bandeira do mês seguinte. Então, hoje, com certeza, a gente já estaria entrando na bandeira vermelha, tá? Não estamos por causa daquela exceção que eu falei. E aí, o que acontece? Por que a gente estaria numa bandeira amarela ou vermelha? Porque você aciona as termoelétricas para gerar mais energia e evitar o apagão que eu já expliquei para vocês, né? Aí, o que acontece? Quando você aciona a termoelétrica, você tem 3 combustíveis, né, que são usados. O óleo diesel, que é derivado do petróleo. O carvão mineral, que eu já falei, que pode ser usado, mesmo o nosso carvão não sendo de boa qualidade, dá para usar. E o gás natural. O diesel é o mais caro de todos e altamente poluidor, tá? O carvão, altamente poluidor, nós já vimos, certo? E também ele não é mais caro do que o diesel, mas ele também não é barato, ele é caro. E o gás natural, além dele ser mais barato, é mais fácil transportado, como eu falei, porque por meio de tubulações você leva o gás até uma termoelétrica, você leva o gás até um condomínio, você leva um gás até um posto de combustível, certo? E também polui menos. Então, o gás, ele passa a ser usado muito, né, na geração de energia. Inclusive, nós temos termoelétrica aqui, tá? Que a gente vai estar falando. Por esse motivo, né, esses motivos, o consumo é estimulado pelo governo e vem aumentando. É usado em altos fornos das indústrias e no transporte. Então, hoje, por exemplo, no transporte, como assim? Olha, não tem carro movido a gás? Não tem carro? Né? Que é movido a gás. Você já abasteceu aí no posto, você sabe que tem uma bomba de etanol, de gasolina e de gás, tá? Só que, infelizmente, o transporte de carga brasileiro, a grande maioria, ainda é diesel. Problema. Tá? E também para aquecer altos fornos, né? Porque analisa o gás e utiliza o gás como fonte de energia. O Brasil, atualmente, ele ocupa a 28ª posição no ranking, certo? Os maiores produtores, ó, Estados Unidos e a Rússia, estão entre os 2 grandes aqui, a briga. A Rússia tem uma dependência muito grande do gás,
O gás natural é uma das grandes bases econômicas da Rússia, como o petróleo. Presta atenção lá na aula de petróleo lá, que eu vou falar da Rússia. A Rússia hoje faz parte da OPEP+, que é o grupo da OPEP e alguns países associados como a Rússia, tá? E aí, ó, são os dois grandes destaques, tá vendo? E aí nós temos, né, outros países. Irã, Canadá, é um país rico em recursos energéticos e minerais do Canadá. Vários países do Oriente Médio, como o Catar. Aí você vai tendo ali a sequência, né? Que a gente não tem que ficar decorando tudo isso aqui. Tá, vamos falar no Brasil. Gás natural, galera. No Brasil, o Rio de Janeiro é o maior produtor na região de Bacia de Campos, que é justamente a região de maior extração de petróleo do Brasil, certo? É o maior produtor, seguido de São Paulo, na região de Bacia de Santos, ok? Aí, no caso, presta atenção, nós ainda não somos autossuficientes em gás. Nós ainda não somos autossuficientes em gás natural. Então, nós dependemos ainda da importação para abastecer o mercado. E há muitos anos foi construído no Brasil o famoso gasoduto, o pessoal fala Brasil-Bolívia, mas é errado, né? É Bolívia-Brasil, o gás sai da Bolívia para o Brasil, não é do Brasil para a Bolívia. Esse gás natural da Bolívia, que é uma das grandes riquezas minerais que a Bolívia tem, gás natural, ele é trazido por meio de gasoduto, que são essas tubulações que passam em Campo Grande. Tem vários lugares que você vê a estação de fechamento de gás, você vê aquelas plaquinhas assim, né? Não escave, aí tem umas marquinhas no asfalto, ali onde passa gasoduto, né? Passa uma tubulação altamente resistente, usa muito, inclusive na fabricação desses dutos, usa muito o nióbio, né? Que ele aguenta grande pressão e elevada temperatura, tá? Faz essa tubulação e transporta esse gás, né? 24 horas. Sai aqui de Santa Cruz, na Bolívia, tá? Aí ele passa, olha só, Corumbá, olha quem vai prestar vestibular por aqui. Campo Grande, aqui em Campo Grande existe uma termoelétrica, saída para Sidrolândia, logo depois que você começa a pegar a rodovia indo para Sidrolândia, tem uma plaquinha termoelétrica, não me lembro o nome dela agora, tem um nome, aí você entra assim à direita, anda alguns quilômetros assim, você chega na termoelétrica. Então, parte dessa energia que nós usamos aqui em Campo Grande vem de termoelétrica, que usa o gás da Bolívia. Aí ele tem aqui, ó, passa por Três Lagoas, então, ó, Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas, são os três grandes pontos. E aí ele vai até São Paulo, certo? Aí de São Paulo ele leva, que vai até o sul do Brasil. Então, na verdade, ele sai, ó, de Santa Cruz, na Bolívia, tá? Vai até São Paulo, Guararema, aí ele, ó, passando pelo Mato Grosso do Sul e vai até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Bom, esse gasoduto que tem aqui, pessoal, já é o gasoduto existente que vem da onde? Ó, Rio de Janeiro, certo? Já tem uma extensão, esse mapinha que está falando específico aqui daqui, né? Mas já tem uma outra extensão do gasoduto que leva esse gás um pouco mais para cá, tá? Então, esse aqui, o azulzinho, ó, é o gasoduto já existente, certo? E a linha vermelha é o gasoduto Brasil-Bolívia, ok? Bom, eu vou... Será, não sei, eu ocupei o espaço, não sei se dá tempo de eu falar do xisto. Dá tempo de eu falar do xisto, sei lá? Aí eu deixo o nuclear. Eu vou falar do xisto bem rapidinho, tá? Aí a Mari espera um minutinho. Eu sei que eu já conversei com ela sobre isso. Ó, o xisto, pessoal, também, o xisto, presta atenção, tá caindo muito xisto, também é um fóssil. Também, ele é originário de matéria orgânica, tá? É uma rocha sedimentar e porosa. Aí você pode ter o xisto betuminoso e o pirobetuminoso. O que vai diferenciar, acho que vocês vão ver, eu já vi isso em física, o que vai diferenciar se ele vai estar em forma rochosa ou se ele vai estar de uma forma mais líquida, tá? Dentro da extração, de onde você tem xisto, você pode usar o gás natural, você extrai o gás natural, que ele chama de gás do xisto. Porque como o xisto é uma matéria orgânica, ao entrar em decomposição, também você tem as formações de bolsões de gás, né? Só que esse gás é diferente, não é diferente, tem o mesmo uso, mas o processo de formação é diferente do gás proveniente do petróleo, que é aquele a gente chama de gás natural. Esse gás também é natural, só que ele foi formado pela decomposição desse fóssil chamado xisto, né? Então a gente geralmente chama de gás de xisto.
certo? Então, ele é semelhante ao petróleo. Você pode também pegar do xisto e você produzir um óleo semelhante ao petróleo, certo? Então, hoje, pessoal, os Estados Unidos, né, como sempre, vocês sabem que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo e derivados do mundo, e está entre os grandes produtores mundiais, certo? E a necessidade cada vez é maior. E eles têm uma dependência para complementar a sua produção do Oriente Médio. Por isso, os Estados Unidos sempre metem a mão lá nos países do Oriente Médio. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, os Estados Unidos tentou buscar outras alternativas energéticas. E eles descobriram grandes reservas de xisto no seu território. E os Estados Unidos começou a investir maciçamente, tá, na extração do óleo e do gás do xisto. Tá? Então, houve um grande investimento dos Estados Unidos nessa energia, que, segundo os dados norte-americanos, diz que provavelmente os Estados Unidos podem se tornar autossuficiente em energia em 2035, daqui a 15 anos, certo? Ou seja, diminuindo a dependência, porque ele é o grande produtor, tá? Mas o consumo dele é maior do que ele produz, então ele depende da importação, ok? Bom, qual é o problema? O problema é que o xisto também gera impacto ambiental, certo? Aí eu queria a atenção de vocês aqui. O xisto ele é considerado um fóssil e ele emite menos dióxido de carbono. Vocês sabem que um dos maiores problemas do petróleo é a emissão de dióxido de carbono, que é o grande responsável pelo aquecimento global. Então, o xisto, ao ser queimado, ele gera menos dióxido de carbono. Fala, pô, isso é legal? Legal. Porém, no entanto, essa exploração, ela oferece riscos ambientais e seus problemas ainda, isso é importante a gente saber, cadê aqui o negócio, meu Deus? Ainda não são totalmente conhecidos. Então, existe uma discussão muito grande. Tem gente que fala que é exagero, tem outros que falam que não é. Por quê? Porque a forma de você extrair, tá? A maior parte do xisto, só isso aqui para a gente terminar, tá? É essa forma de fraturação. Então, o que você faz? Só para você ter uma ideia. Aqui está a superfície. Aí você perfura aqui, ele vem aqui na vertical, certo? E ele entra, geralmente, ele entra na vertical, aí ele faz isso aqui, no horizontal, certo? Lá, camadas, né? Metros abaixo da superfície. Aí o que acontece? Geralmente ele injeta aqui, uma grande quantidade de água, uma grande pressão de água, que vai entrando aqui, vai abrindo como se fosse esse espaço. E, geralmente eles usam outros materiais, como areia, e outros materiais que vai favorecer o rompimento da rocha. Por quê? O que acontece? A hora que ela entra aqui, ela começa, pela pressão, ela começa a fraturar aqui, assim, a rocha. Então, fratura para cá, é como se ela fosse rachando, certo? Vai fraturando a rocha. E aí, os gases que estão presentes na porosidade da rocha começam a sair por aqui. E aí, o que eles fazem? Vou colocar outra cor. Aí, esse gás que estaria aqui assim, ele que estaria, no caso, acumulado nessa região, ele consegue retirar esse gás via esse processo. Isso chama-se técnica de fraturação. Que alguns geólogos falam que, se for bem feita, não tem problema. Mas tem muita gente, tá, que diz que esse processo pode provocar, por exemplo, se eu tiver um lençol freático aqui, como se usa alguns produtos químicos, eles podem contaminar não só o lençol freático ou aquíferos que tiver na região, tá? Como também a superfície. Então, tem lugares nos Estados Unidos que foram devastados, mas eles falam que é uma exceção, ali foi um pequeno problema, então existe uma discussão muito grande, não se sabe exatamente 100% os riscos do xisto, ok? Segundo, né, uma empresa energética americana, diz que o Brasil tem a décima... Nossa, agora ficou horrível, né? Você não enxerga nada aqui. O Brasil teria a décima maior reserva do mundo, né? A grande reserva estaria, no caso, dos Estados Unidos, a 10ª maior reserva do mundo, certo? E a principal área são todas essas áreas aqui, que são as bacias que você teria xisto. Tá vendo a bacia do Paraná? Aqui é onde você tem carvão aqui, que eu falei, tá vendo? A bacia do Paraná. E o município que tem a maior, que já tem extração do xisto, é o município de São Mateus do Sul, no estado do Paraná. Inclusive, gente, até aqui na nossa região aqui,
tá? Nessa região aqui entre Três Lagoas e Campo Grande, diz que tem reservas de xisto. Mas essa questão de toda a análise do impacto ambiental. Também diz que, quando esse processo acontece, dessa fraturação, né, que eu mostrei para vocês, ela pode provocar, muitas vezes, abalos, né? Que em alguns lugares teve esse registro. Então, não é algo confirmado, alguns lugares já são, mas gera uma grande polêmica, tá? Eu vou parar por aqui, né? Que eu só vou estar usando toda a aula da prof e eu não quero, tá? Bom, deixa eu fechar aqui. Vamos lá, gente. Bom, então, no caso, pessoal, nós vamos... eu vou deixar para falar no caso de recurso energético nuclear na próxima aula, tá? Então, essa questão do xisto é bastante importante, galera. Por quê? Porque é uma grande alternativa energética. Você pode produzir o gás do xisto, como você pode produzir o óleo do xisto, e você diminuir a dependência de petróleo. Mas ainda os riscos ambientais são muito questionados, né? Então, tem alguns que defendem, tem outros que atacam, mas já tem áreas comprovadas que o impacto já ocorreu. Ok, pessoal? Assista a aula de petróleo, por favor. Aí, na próxima aula, eu vou pegar um tema específico para gravar o vídeo. E aí, na próxima aula, a gente vai dar um tapão aí já nas fontes renováveis. Eu termino a energia nuclear, que ficou faltando, e aí eu já entro nas fontes renováveis. Tá bom, gente? Beijo, galera. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou estar desligando a gravação. Quem tiver alguma pergunta, eu vou estar respondendo, tá? Deixa eu só desligar aqui. Vamos lá, galera. Sei que vocês têm aula agora, né? Então tá. Gente, beijo. Vou ficar mais um minutinho aqui com vocês, tá? Tchau, gente. Beijo e até mais. Tchau, tchau.